Tudo parte, então, de uma segmentação de público-alvo, certo? Eu acho que antes disso a gente está falando aonde está a estratégia do cliente. Eu acho que antes de entender qual é o público, entender... Sim, faz sentido. Né, eu acho Primeiro saber o que o cliente espera para segmentar o público dele. E aí, em cima disso, eu vou modelar o meu produto para poder abraçar aquela estratificação do público que eu quero atingir. Né? Perfeito. Daí eu queria fazer uma pergunta que eu sempre quis entender. Né? Como que eu encaixo as técnicas de SEO para criar essas páginas, fazer essas páginas serem atrativas? E muitas vezes eu preciso trabalhar o conteúdo de forma diferente, a apresentação de forma diferente para ser indexada com uma boa experiência para o usuário, sem prejudicar e deixar isso fluido. Porque a gente sabe, cara, tem página que você tá lá em primeiro e você fica, pô, não acredito, cara, não era isso que eu queria, né? E você sofre para navegar, etc. Porque foi uma página que foi feita pro crawler, não para mim. Né? Esquecendo totalmente a experiência do usuário, que é o que eles acabaram de abrir pra gente aqui, né? Porque acho que o principal ponto, a pessoa quer aparecer no SEO sem pagar. Ela quer aparecer de graça. E uma coisa... Difícil. É difícil, mas se a sua página não estiver boa, nem pagando você consegue. Exato. Ou você paga mais caro, ou o Google não vai te exibir, porque foi como a Laura explicou, o Google pretende, não só o Google, os buscadores, oferecer a melhor experiência, né? E acho que essa pergunta que você fez agora vai ser algo bem legal, porque, não era isso que eu queria, o que a gente... Não, e eu vou adicionar mais uma camada para deixar o meu colega mais tenso. Mobile Desk, Marcel. Mobile Desk. Vamos lá. Eu acho que isso é parte intrínseca da pesquisa inicial. E a gente depende muito do segmento. Tem um cliente nosso que a gente está identificando que a maior parte da audiência dele ainda é desktop. É paradoxal com quase que todo o mercado, né? Mas 70% da audiência ainda é desktop, né? E aí a gente ouve tanto, né, falar assim, mobile first, mas mobile first não é para tudo, né? Não é uma solução que serve para, não é uma silver bullet, né, que serve para tudo. Então a gente tem que tem que estar bem casado. E assim, essa construção que ela é feita nos projetos da base, por exemplo, ela já está bem estruturada. Porque ela passa a primeira etapa, a gente não vai nem pensar em rascunhar nada. A primeira etapa, ela passa necessariamente pela etapa de SEO, pela análise de público-alvo, qual a estratégia da empresa, arquitetura. Então, tudo isso nos dá muita mais facilidade na hora de fazer a construção, porque basicamente, o que a gente tem é já um sitemap quase que definido. Então, a gente vai fazer o trabalho de UI, ele acaba sendo muito mais fácil na etapa posterior. Claro, a gente tem que ter um alinhamento sempre, né, entre as expectativas do cliente, com relação à interface mesmo, com relação à experiência como um todo, mas isso acaba pavimentando bem o caminho, né? Então, a gente já chega com a estrutura, o sitemap já chega com estruturar. Aqui vai ter o espaço para o H1, aqui vai ter o espaço de, sei lá, a primeira dobra, vamos falar sobre isso aqui, vai ser um componente X, etc. Então, isso, acho que como estratégia para a empresa funciona bem. Eu posso até acrescentar aqui, Marcel, o seguinte, eu acho que a maior dificuldade, ela não está tão relacionada a UX. Ela está relacionada ao conteúdo que eu vou aplicar ao UX. Exato. É o tripé que você falou. Né? E é impressionante, gente. A gente tem um exemplo de um cliente que é o Instituto Ayrton Senna e a forma com que eles incluíram, conseguiram absorver aquilo que a gente estabeleceu em arquitetura. E a linguagem que eles aplicaram em cada um dos campos que nós definimos em conjunto, lá na etapa 1, nos primeiros 2 meses de projeto, e o projeto teve quanto tempo? 7 meses? 7 meses, por aí. É impressionante o que eles fizeram. É impressionante. Não, mas é impressionante. As abordagens, assim, abrir o menu e ali, assim, tem todos os detalhes falando com o usuário. E eu acho que é aí que está o pulo do gato. Porque por muitas vezes as empresas, como elas têm que passar por muitos stacks internos, sempre fica na perspectiva do dono da empresa em fazer o acabamento de linguagem. Só que aí eles não estão colocando o usuário no centro.
E em função disso, eles não preparam um produto para o usuário, eles preparam um produto para alguém interno ler. E aí está errado. É o tal do ego da empresa. Não, mas e faz parte. E eu acho que aí também é o nosso trabalho da gente tentar trazer esses clientes para dizer assim, gente, quem acessa não vai ser o CEO. E aí eu acho que é um temor até de todo time da empresa, né? Porque eles acabam, não, gente, mas alguém vai aprovar. Acontece isso. Só que quando a gente está pensando em SEO, a gente tem que pensar assim, ó, é a ponta, é o fim, é o usuário ali tomando a decisão de onde ele vai clicar. Porque a quantidade de resultado de busca que a gente tem para vários termos é incrivelmente grande. A gente está falando de milhões de resultados de busca para, por exemplo, vender mais na internet. São milhões de resultados. Só que quando eu trabalho um title adequado, que é o quê, né? Que é a cabeça da SERP, né? Quando tem um resultado de URL. Uma meta description adequada, que é o meu argumento de venda ali para a pessoa fazer o clique. Isso faz a diferença para eu tomar a decisão se eu clico ou não. Assim como isso vai fazer a diferença para o Google posicionar como primeiro, segundo, terceiro ou 50º resultado. Então, é aí que está. A gente tem que fazer com que a intenção de busca apareça, sim, ela vai ser estabelecida como naquele posicionamento, de acordo com que eu seguir as boas práticas. Porém, a minha linguagem é que vai fazer total tomada de decisão diferente para o usuário apelo, clicar. Né? O apelo, total. O apelo call to action. É o call to action. É como eu vou dizer, porque outra coisa que a gente fala muito. Quando eu estou ali na meta description, o que eu tenho que trazer? O resumo do que eu entrego na minha página. Outro exemplo que a gente dá sempre, eu dou para os clientes. O que é SEO? Tu entra no supermercado na minha cidade e tu entra na tua cidade, você sabe andar lá ou não? Tu vai saber a lógica todinha. Entrou por onde? Entrou pelo tomate. Das verduras. Não, aí entrou pelo tomate, pelos azeites. Vai a cerveja caminhando. vai estar lá no último corredor. Geralmente eu sei o caminho da cerveja. É no último. Cara, pra que engraçado. Vou até molhar a palavra depois dessa. Essa semana eu precisei comprar um arroz. Cara, eu dei umas 30 voltas pra já. Mas eu acho que tem isso. Como é que a gente tem orientação? E assim como placa, né? E todos os mais. Existe uma lógica de etapas que tu vai fazer. Organização total. Essa é a mesma coisa. Se eu não orientar o meu usuário, o que ele vai encontrar no site, qual é o próximo passo, ele vai desistir, porque ele vai se sentir perdido. E aí a gente casa conteúdo em SEO com experiência de navegação. E as métricas. E as métricas vão nos fazer o quê? Jogou uma página nova no ar. Nós vamos fazer teste. O que está acontecendo? Botou algumas ferramentas de surveyzinho e tem um monte. Free. Né? Vamos dizer assim, eu tenho assim, ó. Começa com uma gravação de sessão. Gravação de sessão, começa botando uma pergunta. Você encontrou tudo que você precisava aqui? Se é uma tela de aterrissagem ou não? A partir daí, rodou 30 dias. Tu tem uma massa de dados, dependendo da tua audiência, de pelo menos assim, ó, 600 de amostra. 600 de amostra, gente, é suficientemente positivo para tu conseguir fazer uma convergência do dado da Analytics e tu conseguir extrair uma... Não tem, a gente no TCC não faz uma pesquisa de 10 pessoas e aquilo serve com concretude para me dizer para academia? Joga sempre no Facebook. E aí, amigos, podem ajudar. É pro meu TCC. Não, é pro meu TCC e virou argumento de convencimento universal. Assim, mas tu tem ali pessoas aderem, né? As pessoas aderem. Mas tu tem ali pelo menos uma amostra que está trazendo uma interpretação diferente de cada um de tipo de ativação. A mesma coisa acontece em SEO. A gente tem essa possibilidade de fazer esse entendimento de navegação. E aí a métrica vem como terceiro pilar. Então, o conteúdo vem estabelecer qual é a boa prática para equalizar adequadamente para que o Google entenda que, nossa, eu sou um site que toda hora estou fazendo aplicação de melhoria. Antigamente chamado Web Tools, mas o Google Search, ele faz exatamente essa indicação. Está adequado, não está adequado? Como é que está o meu desempenho daquela página? Está indexando aquela página? Como é que está o meu tempo de resposta naquela página? Então, assim, aproveitar as ferramentas que a gente tem de métrica possibilitam que eu entenda como é que eu aplico melhor todo o meu guia de boa prática, que está tudo lá. Está tudo lá
pronto para a gente conseguir consultar. Não é fácil? Não é fácil aplicar, porque a gente tem o tripé do conteúdo também. Eu acho que o ponto mais difícil, na minha opinião, como desenvolvedor e como nerd de exatas, é conciliar o conteúdo. E sempre que eu tinha que fazer algum tipo de otimização, quando eu fiz isso alguma vez na minha vida, né? Eu falava, cara, o que eu escrevo nesse meta description? Não tenho a menor ideia. E aí você colocou todas as tags direitinho, no lugar certo, colocou H1, colocou tudo dentro do section, tá tudo lindo. Aí na hora de escrever a descrição, você fala, é isso aqui, ó. Qualquer coisa. Lorem Ipsum. Foi 10 vezes a mesma palavra-chave. Mas por isso que a gente tem que pensar que o SEO ele não é só a parte técnica. E a parte psicológica do negócio. Porque tem que ter um redator junto. Sim. Tem que ter um copywriter junto. Não dá para pensar um SEO só e colocar toda a responsabilidade no time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento... E aí vem, o time de desenvolvimento ele vai lá e vai colocar toda a melhoria no código. Beleza. Mas tem que refletir em design. Tem que refletir. Porque eu tenho todo o esquema não .org adianta, para poder né? adequar os meus dados estruturados. Porque não adianta... Se eu esconder qualquer parte de código, já o Google não gosta. Não me vem subscrever as coisas ali. Escreve palavra branca no fundo branco. Isso é o que mais tinha. Isso aí. É a mesma coisa daquela repetição antes que tinha. Vou fazer um texto, né, no post e vou escrever. Não existe mais isso. Porque a gente também não pode reduzir limite, a capacidade de inteligência da inteligência artificial. Não dá mais, gente. Não... A gente parou de brincar de 2 mais 2 é 4, né? Agora a gente está fazendo uma outra lógica de capacidade computacional. Computacional. Obrigada.